RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande Movimento. Estamos começando agora. Você vai ter muitas entrevistas aqui, uma prestação de serviço muito... Tá desligado. Deixa. O Rio Grande em Movimento está começando aqui na sua RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Estamos também ao vivo em todas as redes sociais. Iniciamos esta terça-feira falando do tempo aqui em Porto Alegre. Muito bom dia para você e muito bom dia, Rogério Forcolém. Bom dia, saiu, escapou meu cabo, isso acontece, viu? Meu cabo escapou aqui, então agora bom dia para vocês todos. Obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa. O tempo hoje, sol reaparece, você acredita nisso? Hoje o sol reaparece, depois de toda aquela chuva, mas o frio continua. O frio pela manhã hoje, na grande Porto Alegre, era gigante. Eu saí para fazer meu programa de rádio às 5 da manhã. É engraçado, acontece um fenômeno. Nós temos um termômetro na rádio, né, que pega muito bem o tempo. Quando eu cheguei na rádio, estava 6 graus. 9 na capital, 6 graus na grande Porto Alegre. Daqui a pouco cai para 4 na grande Porto Alegre e também vai para... O que está acontecendo no meu microfone? Está funcionando? Vamos para essa parte. Ali já é nosso tempo. Ali já é nosso tempo. O Forcolém está tendo uns probleminhas técnicos com o microfone, mas falando do tempo para você nessa terça-feira. Olha, aqui na capital, para quem já está achando aí que chegou o frio e por isso o tempo vai melhorar, não é bem assim, não. A gente tem previsão de nebulosidade, até um pouco de instabilidade nessa terça-feira aqui na capital. Amanhecemos de 5 graus por aqui, temperaturas muito baixas mesmo, assim como ontem, e elas não devem subir muito, não. Ficam amenas hoje, chegando aos 16 graus aqui na capital. Lá na região central, bastante frio também e um pouco de nebulosidade e também de instabilidade. Lá em Santa Maria amanheceu mais frio ainda, 2 graus foi a mínima nessa manhã e as máximas não vão passar dos 15, hein? Temperaturas ficam bem baixas também ali em Cruz Alta, tivemos também 2 graus ao amanhecer e teremos máximas de 14 graus hoje. Lá na fronteira, bem frio também, como sempre, bem frio ou bem calor, né? Mínima de 3 graus lá em Uruguaiana nessa manhã e as máximas não vão passar dos 14 graus. Em Erechim, tivemos mínimas de 8 graus e as máximas chegarão aos 14, também tem instabilidade por lá. Pancadas de chuva previstas para esta terça-feira também. Então, frio e até um pouco de chuva em algumas regiões do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. E agora, chegou a hora da nossa entrevista. Eu recebo aqui o arquiteto Carlos Lemos, vai conversar com a gente nessa manhã. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Isso porque nós estamos, já foi bastante noticiado aqui, nós estamos entrando na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência intelectual e múltipla. Então, Porto Alegre tem mais de 300 mil pessoas com alguma deficiência. A gente vai conversar sobre isso agora com o Carlos Lemos aqui, para saber como é que está a capital nessa questão dos acessos, né? E como é que está a situação para as pessoas com deficiência nesse momento por aqui. Eu acho que Porto Alegre tem uma legislação bem inclusiva. Ela é uma legislação efetiva, que prevê tanto no espaço urbano quanto nos espaços públicos, comerciais, inclusive os residenciais, uma legislação bastante efetiva para que nós, profissionais da área, possamos atender as pessoas que são portadores de necessidades especiais. O que a gente percebe também é que não existe muito controle dessa legislação. A gente tem algumas manifestações, como aqueles rebaixos de meio fio que foram
previstos na maior parte da cidade. Por outro lado, a gente não tem um grande controle destas ações. Eu acho que a lei existe, nós temos 2 legislações, uma nacional e uma aqui do Estado, Sim. muito efetivas, que discriminam bastante condições e características do que nós deveríamos ter, mas não existe uma supervisão. E também a lei não prevê uma forma de controle disso, o que é complicado. Eu trouxe algumas imagens para vocês, para que a gente possa ver que quando nós estamos falando de portadores de necessidades especiais, nós não estamos nos referindo apenas aos cadeirantes, né? Exato. A gente já tem uma primeira imagem aqui, Carlos. O que seria? Isso é uma das ações que foram feitas na maior parte da cidade sobre os rebaixos de meio-fio. A gente percebe que o rebaixo do meio-fio, para que, por exemplo, o cadeirante possa atravessar uma rua, acessar uma faixa de segurança, ela precisa ser demarcada para que também, não só o cadeirante, mas uma pessoa que tenha necessidades visuais, também possa fazer esse cruzamento, também possa identificar que aquela é a área onde ele vai fazer um rebaixo de meio-fio e cruzar. Ali, por exemplo... Essa é um exemplo das nossas calçadas. Nenhum cadeirante, nenhum portador de necessidades visuais conseguiria circular por essa calçada, por exemplo, porque ela tem, além de materiais diferentes, não tem uma marcação delimitando a área por onde ele possa circular, e a gente vê alguns rebaixos de meio-fio que são muito largos e que, se a pessoa estiver, enfim, andando com uma bengala ou com uma cadeira de rodas, ela com certeza vai ter um obstáculo. Isso é bastante complicado, eu acho, em Porto Alegre. E, além disso, nós temos que pensar também que os portadores de necessidades especiais podem ser auditivos, né? A pessoa pode não ouvir, ela pode ter uma necessidade visual. E se ela for, por exemplo, atravessar a rua, poucas das nossas sinaleiras têm sinais sonoros, avisando que é o momento de fazer esse cruzamento de vias ou não. Isso eu acho que é o mais difícil, eu acho, de resolver. Sim. A lei municipal estabelece que os estacionamentos também tenham tudo isso, né? Claro, não só os estacionamentos, mas os prédios públicos, hotéis. Os prédios comerciais, hotéis. Hoje existe uma legislação que prevê que todas as edificações, por exemplo, guardem um percentual para portadoras de necessidades. Ali tem um estacionamento. Ali a gente vê um estacionamento e aqui uma situação de que, para acessar esta loja, a loja previu uma rampa metálica para um cadeirante, por exemplo, o que é bastante importante. E eu questiono um pouco essa questão da legislação, porque, por exemplo, quando a gente vai aprovar um projeto, existe uma descentralização nessas aprovações. Eu estou aprovando um projeto agora onde era um prédio antigo, é difícil a gente prever uma situação de acessibilidade em prédios antigos. Às vezes eles têm muitas escadas, às vezes eles foram construídos numa época onde isso não era um tema importante. Sim. E agora, para aprovar, a gente precisa dotar o espaço de rampas ou passarelas móveis ou plataformas, e muitas vezes a aprovação dessas ações são feitas em lugares totalmente diferentes. Essa imagem que a gente está vendo agora é um acesso a uma galeria. Ela tem uma rampa, o que favorece o cadeirante, mas, por outro lado, ela não tem uma rampa demarcada. Uma pessoa que tenha necessidades visuais provavelmente tropeçaria, porque ela não identifica que existe uma rampa naquele local. Né? Não existe uma marcação de piso que identifique que ali vai começar um desnível ou um piso próprio para ela fazer esse acesso. Maravilha. Bom, como é que tu sente, assim, o avanço ou retrocesso em relação a essas medidas? Como é que tu vê, de uma maneira geral, nos últimos anos? Não, eu acho que a gente sempre tem um avanço. Existe a preocupação, cada vez mais
Nós, como população, como profissionais, nós estamos cientes que esses problemas existem. Tu comentaste que nós temos mais de 300 mil portadores de necessidades especiais. É muito importante que a gente pense nessas situações, mas também é importante que a gente viabilize a solução. Eu acho que nós temos duas leis muito importantes, que é a 13.146, que é uma lei nacional, foi sancionada em 2009. Não, 2005, desculpe, 2015. E nós temos uma em Porto Alegre, que é a 13.320, em 2009. Elas são muito boas, mas falta torná-las operantes. As leis, eu acho que às vezes tem o problema de discriminarem ações muito importantes, mas não de viabilizar a sua execução. Não existe uma forma de controle e não existe uma forma de torná-las efetivas. Então, eu acho que existe uma preocupação grande. O governo, a nossa estrutura social prevê a inclusão, prevê várias ações, não só no dia a dia, mas em bancos, em órgãos públicos. Só acho que fica difícil torná-las viáveis. E isso é que a gente ainda não descobriu um mecanismo para ser mais efetivo. Essa é a minha impressão. E quanto à iniciativa privada? A iniciativa privada é bastante cobrada pelos órgãos públicos no sentido das aprovações de projetos, por exemplo. Quando nós vamos fazer um projeto, nós temos que garantir todas essas situações de acessibilidade, de formas de potencializar o acesso para essas pessoas. Mas, às vezes, a gente também tem algumas situações engraçadas. Por exemplo, eu estive visitando um escritório num prédio extremamente contemporâneo, muito moderno, perto do prédio de Belas, e o acesso ao elevador tem um sistema muito engraçado. A gente primeiro aperta um botão com o andar que a gente deseja e o sistema prevê qual elevador nós temos que tomar. Isso é perfeito para quem não tem uma necessidade especial. Mas se eu for uma pessoa com necessidades visuais... Impossível. Eu tenho que ser ajudado. E aí isso tira todo o contraponto da lei, né? Eu tenho que tornar as pessoas independentes, eu tenho que fazê-las produtivas, elas se sentirem inseridas. Isso acaba, de novo, levando àquela situação que eu preciso que alguém ajude essa pessoa. Que eu acho que esse é um item de retrocesso, eu acredito. Mas nada que a gente não consiga alterar. Bom, então, assim, de tudo que a gente comentou, tu acha que o que é mais grave, ou talvez mais necessário, seria ali nas faixas de segurança, aquelas rampas ali necessárias? As faixas de segurança. É o que necessita mais atenção, tu acha, nesse sentido? As faixas de segurança, a demarcação do local para aquelas pessoas que têm necessidades visuais e, neste primeiro momento, a questão das sinaleiras com a sonorização dos acessos. Eu acho que isso já ajudaria bastante, porque a gente já vê que existe uma preocupação nos transportes públicos. Nós temos táxis preparados para pessoas que têm portadores de deficiência. Nós temos locais reservados para portadores em bancos, em shopping, cadeiras de roda, por exemplo, são disponibilizadas em shopping centers. Isso tudo é muito importante. Eu só acho que eles têm que ser mais inclusos no dia a dia da cidade. Isso também é bastante importante, porque a locomoção faz com que a pessoa se sinta incluída, né? Ela precisa se deslocar, ela precisa ir trabalhar, produzir. Sim. E eu acho que isso é importante. Sim, e tu como arquiteto, né, acaba sempre observando, né, mais do que os outros. Não, eu não sei se a gente observa mais, mas eu acho que a gente tem uma sensibilidade, até porque nós precisamos conhecer a legislação. Claro. E isso, então, faz parte, né? Mas o olho de vocês é diferenciado. O olhar não adianta. Arquiteto tem um olhar muito aprofundado. Muito obrigada pela tua presença, Carlos, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. O que teremos na sequência? Muito bem, daqui a pouco, depois dos comerciais, vamos falar dos conflitos familiares, quando tem a separação, o divórcio, mas de uma maneira diferente.
que tal colocar na mesa de discussões, de conversação, de negociação até desses casos, uma advogada e uma psicóloga? Você vai saber depois dos comerciais. Voltamos já. Rio Grande Movimento está de volta. Agora, mais entrevistas, prestação de serviço e também trazendo novidades para você, né? Você saiba, assim como a gente aqui também fica aprendendo coisas bacanas, né? Nas entrevistas que a gente faz aqui, a gente fica ganhando mais conhecimento e sabendo o que está acontecendo aí fora. Bom, separar-se, quando chega aquele ponto de um quer, o outro não quer, fica aquela coisa, às vezes entra num litígio, quer dizer, numa briga muito séria. Tem vários divórcios que acontecem amigavelmente, como é o meu caso. Eu tive há pouco um divórcio amigável, tudo tranquilo, mas tem divórcios que vão para o litígio, tem alienação parental, uma série de questões. Comigo estão aqui a advogada doutora Karina Azen. É Azen? Azen. Azen? Eu achei que era alemão, não é alemão? Não, é sírio-libanês. É mesmo? Ah, então tá bom. Mas a Patrícia Scheren é alemã, né? Sim, sim. A psicóloga, Patrícia Scheren é psicóloga e a Karina advogada. O que elas entenderam? A Karen, ela é uma advogada familiar, né, de direito da família. E ela viu muitos conflitos, então ela chegaram a um ponto aí de formar uma dupla. Como é que surgiu essa dupla efetivamente? Quem é que pode falar? Bom, eu e a Karina nos conhecemos no Congresso de Terapia Familiar, então eu sou psicóloga terapeuta de família, e a Karina também já andava, né, por essas terras da terapia de família, e a gente sentiu uma sintonia, assim, do nosso trabalho e começou a fazer reuniões e conversar e pensar como é que a gente poderia unir, então, a psicologia e o direito, porque nós estamos falando de duas áreas que trabalham com os conflitos familiares, né? Então, muitas vezes, a forma como o cliente chega no advogado ou no psicólogo é diferente, buscam resoluções diferentes. Às vezes, no advogado, pela briga, né, as questões objetivas, concretas, e no psicólogo para lidar com toda a dor emocional. Agora, a gente poder unir essas duas partes e poder pensar junto com as pessoas, né, o melhor encaminhamento para os seus conflitos, vem, enfim, a trazer grandes ganhos para toda a família, né, porque a nossa ideia é isso, de buscar a saúde da família, né? Doutora Karina, o meu divórcio, como eu falei para vocês lá fora, né? Acabou que os dois advogados eram amigos, né? Todo mundo ali era amigo e acabaram fazendo essa ponte de um pequeno conflito que ainda existia, mas depois, graças a Deus, não existiu mais. Então, neste caso, muitas vezes o advogado faz um papel de psicólogo, né? Mas agora você resolveu reforçar, então, esse trabalho com a psicóloga mesmo. Isso. É difícil, né, doutora? É difícil. E, enfim, nesses 20 anos sendo advogada, eu sentia muito essa inquietação de que, às vezes, nós temos uma linda sentença, mas que não faz sentido para aquela família. Como colocar em prática aquilo, né? E os clientes chegam no escritório do advogado, eles estão tomados de muita raiva, vingança, a dor, né, a da traição, enfim, e tem os filhos, e traz aquela carga emocional para dentro do escritório. E como é que nós, advogados de família, a gente dá conta disso? Nós não temos esse preparo durante a faculdade. Então, eu fiquei muitos anos nesse conflito interno, né, do meu papel como advogada, como ajudar essa família e não ficar estimulando o conflito. Foi que eu comecei a me aproximar da psicologia. Fiz o curso de terapia de família por 1 ano. E aí comecei a participar dos congressos, né? Que ainda o advogado e o psicólogo, a gente não tem uma cultura de trabalhar em conjunto, né? Então, os processos lá de litígio, se viu muito advogado procurando o psicólogo, principalmente o psicólogo que trabalha às vezes com criança, para dar o laudo. Quem é o melhor para ficar, o pai ou a mãe, ou para desqualificar um ou o outro? E isso não vai solucionar, né? Claro. Então, nós unimos as áreas, acho que assim, uma maneira muito de respeito e confiança, eu e a Patrícia, uma com a outra, e formamos, então, esse atendimento simultâneo da advogada e a psicóloga ao mesmo tempo, no espaço do escritório. Quando vocês começaram a atender, então?
Faz um ano. Faz um ano já? Um ano, isso, que nós então implementamos esse atendimento e aí a gente oferece, né? Depende também do cliente estar aberto, querer esse acolhimento das duas áreas para a gente olhar a família como um todo. Entendi. E aí, como essa é uma mudança até de modelo de atuação e para o cliente isso é novo também, então a gente está vendo assim que a aceitação está crescendo aos poucos, né? Se vê a vantagem de ter um olhar do todo e promover, como a Patrícia falou, promover a saúde nas relações, né? Porque depois que passar o processo, disputa de guarda, divórcio, essa família vai permanecer. E como ela vai permanecer, né? É verdade. Então, nós temos essa preocupação. Uma pergunta para a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, tem gente que gosta de viver só no conflito e se de repente aquele conflito acaba, parece que perdeu o sentido da vida ali, né? Porque tem casamentos, assim, uma análise, tem casamentos que eles vêm se arrastando. Aí acontece alguma coisa ali que dá catapulta para uma traição, um divórcio. Aí a outra parte parece que retoma a vida, né? E agora vive só pro olho daquela outra criatura ali para vingança. Ou vai fazer uma alienação parental, ou vai tentar prejudicar ao máximo, né, na questão do divórcio. E aí, como é que convencer o outro lado que ela está num caminho errado, que não é esse? E isso vai prejudicar os seus filhos e vai trazer uma saúde para os filhos. Sim, muitas vezes o casal tá nessa briga, mas o que move a briga é esse desejo da vingança, a raiva, né? A raiva da traição, né? Ou a raiva pelo outro ter tomado a decisão do divórcio. Então, o trabalho, ele é nesse sentido de poder ajudar a pessoa a entender quais são os sentimentos que estão por trás daquele conflito, né? Porque muitas vezes os casais se divorciam e a gente tem um casal divorciado que está divorciado, mas não se sente divorciado, né? Porque o sentir-se divorciado é diferente de simplesmente ir lá assinar um papel, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela ainda está na dependência daquela relação, né? E não consegue reconstruir a sua vida amorosa, né? Ou profissional, porque precisa ainda ficar dependendo da pensão alimentícia, né? Como uma forma também de se manter ligado ao outro, né? E cobrar o outro e também tem um prejuízo muito grande, porque essa pessoa também não se desenvolve, não vai atrás de satisfação de coisas importantes para ela. Então, assim, a ideia é de poder ajudar a pessoa a entender isso, né? As perdas que ela também está tendo nesse sentido e poder trabalhar essas emoções que estão por trás, que muitas vezes é raiva, tristeza, porque as pessoas olham só para a parte concreta. Não, mas ele me traiu, ele me deve, a gente trabalhou junto, eu quero a metade, eu quero mais, porque eu abri mão de tanta coisa pelos filhos, ou vice-versa. E bom, em poder entender o que está por trás de tudo isso, né? O que representou essa relação, para a pessoa poder se apropriar também desse novo momento, porque é difícil, é um processo, né? Tanto juridicamente como emocionalmente, né? Se divorciar é um processo emocional, né? Não é de uma hora para outra que a gente se vê separado, agora é reconstruir uma nova vida, um novo momento. Nós estamos falando aqui sobre uma ação conjunta de uma advogada e uma psicóloga nessas questões de separação, né, e divórcio, no direito da família. Lembrar que isso é uma iniciativa de um escritório particular, não é de advocacia, de advogados da OAB, né? Da OAB. Da OAB não é. Não é um escritório particular. Mas se você tiver perguntas para fazer, você pode fazer pelo WhatsApp aí, ó. O nosso WhatsApp está na tela. Você pode perguntar e também pelo Facebook. Nós estamos ao vivo nesse momento. Pelo Facebook, até vou ver como é que está a nossa live aqui. Ela vem. Bom, aí o seguinte, a doutora Patrícia, mais uma pergunta para a senhora. Nesse meio aí, quando aceitam esse trabalho, você também faz uma análise de como isso já está atingindo as crianças ou fica só na parte do adulto ali? Claro, o interesse é de poder promover a saúde em toda a família. Isso, quando tem filhos, poder fazer o entendimento e poder pensar a saúde emocional dos filhos. Porque muitas vezes o casal, ele está tão preocupado na briga conjugal
que esquece de olhar para o bem-estar dos filhos. Daí a senhora puxa aquilo, olha só, já está fazendo uma situação aqui, a outra ali, você tem que tomar cuidado. E aí a pessoa chega a se dar conta, poxa, eu estou prejudicando meu próprio filho. Exatamente, porque muitas vezes nessa ânsia, nessa raiva, eu falo mal do pai para a criança, ou o pai que fala mal da mãe, boicota visitas, e muitas vezes, daí tem um dos pares, né, já tem uma nova relação conjugal, tem ciúmes envolvido, e aí eu não quero deixar meu filho se envolver com essa nova pessoa, aí eu começo a falar mal, só que, o importante é que o filho tenha uma ótima relação com o pai e mãe, porque a mãe não substitui o pai não substitui a mãe, né, então é importante poder preservar essas relações, que o casal conjugal se separa, mas o casal parental não. Pai e mãe continuam unidos, deveriam continuar unidos, pensando no bem-estar do filho. O casal de marido e mulher, sim. Agora, enquanto tem filhos envolvidos, esse divórcio não deveria acontecer. Com certeza. Doutora Karina, esse caso fica só nesse âmbito aí de separação ou também em herança familiar? Porque na herança familiar tem um litígio, uma briga entre irmãos e aquilo. Dá para também fazer um trabalho com eles? Sim, nós temos conversado muito isso, a Patrícia, né? Quais são, na questão da sucessão, e o que a gente vê às vezes do senso comum, do cidadão comum e das famílias, às vezes próximas mesmo, quais são os direitos dos herdeiros, mas que expectativas os herdeiros têm. E às vezes elas não coincidem, né? Ou um cuidou mais do pai e da mãe e tem uma expectativa que os irmãos vão abrir mão de alguma coisa, ou ele vai receber a mais. E aí, às vezes até há pouco tempo apareceu um caso que a filha teria ouvido do pai que ela não teria direito a nada. Isso era tão forte naquela história, naquela dinâmica familiar, que ela não se sentia autorizada a buscar o direito dela, né? Daí nós conversamos que, pela lei, isso muitos anos atrás tinha uma diferença de filha para filho, mas hoje não tem mais, né? Então nós colocamos isso para ela, mas ela teria que se sentir legitimada e autorizada para buscar o seu direito, sem precisar brigar, né? Mas teria que, enfim, mudar essa crença familiar. Então eu digo assim, todas as questões que envolvem família, sucessões, também a questão de curatela hoje, né? Pessoas que precisam ter uma curatela por alguma doença transitória ou definitiva, ela mexe com as relações familiares e o jurídico sozinho não dá o bom acolhimento, né? Mas a partir desse trabalho conjunto, vocês já levaram para o judiciário, assim, já trabalhos prontos, quer dizer, fecharam ali um bom diálogo, conseguiram fazer um bom entendimento e já levar isso pronto e só buscar a homologação dos casos, é isso? Sim, conseguimos. E isso eu sempre coloco para o cliente que é o melhor. No espaço privado, ele poder trazer as suas demandas e podermos juntas trabalhar as questões emocionais e jurídicas e levar para o juiz para ele homologar. Né? O juiz tem 7, 10 mil processos. E o formato... Vai poder humanizar tudo, né? Ele tem que objetivar a ação, né? Isso, mesmo que ele queira, ele não vai poder acolher tudo que a família precisa ali. Então, no espaço privado, nós conseguimos, né? E mesmo um caso agora que nós estamos acompanhando, que o ex-marido nos procurou, querendo, então... eu preciso de orientação, porque eu e minha mulher decidimos nos separar, eu já saí de casa, tenho um filho, e ele muito preocupado que o litígio não afetasse o filho pequeno, né? E aí nós fizemos o acolhimento, o acompanhamento, já fomos passando os passos para ele, vamos convidar a tua ex-mulher para vir aqui, também depois a criança, né, a Patrícia acompanhar. Só que ele foi no escritório num dia, dali 2 dias ele recebeu a citação do fórum. E aí o outro lado tem um perfil de advocacia bem litigante, assim, né? Enfim, nós pegamos o processo buscando a vingança mesmo. Tem aquele sentido de se querer uma indenização, né? Pelo convívio e pela forma que terminou. Então nós trabalhamos, eu e a Patrícia, no sentido da defesa dele,
Mas auxiliando ele, não vamos entrar nessa briga. Entendi. Ela está te convidando para o litígio, para o desgaste da relação, mas nós vamos dar uma outra resposta. É lutar pelo teu direito nos bens, no convívio com o filho, que ele era um pai assim que participava muito da rotina, mas nós não vamos entrar no litígio. E a gente verificou, se a gente fizesse uma advocacia litigante, poderia acontecer alienação parental. Com esse trabalho, vocês pretendem levar algum congresso do direito da família, alguma coisa, expor essas ideias? Porque eu acho que é uma ideia muito interessante. Muito. Nós temos nos inscritos em alguns congressos, estamos em 2, no de psicologia jurídica. Na Defensoria Pública, de repente, isso também. Se buscar essa ligação, parceria, assim, né? Sim, a ideia, eu acho que eu digo, é um trabalho de oferecer um serviço que estimule a cidadania nas pessoas, né? Então, é um trabalho de formiguinha para a gente ir disseminando, mas a ideia é que isso se concretize cada vez mais. Né? Ok, muito obrigado por vocês estarem aqui contando essa experiência. Eu acho que é uma experiência riquíssima. Eu, como eu disse há pouco, venho de um divórcio. Graças a Deus, tinham 2 advogados ali, amigos, né? Sim, que hoje a gente tem uma amizade muito boa em nome dos filhos, né? Em nome das 2 filhas, mas nem sempre é assim, né? Então, é muito interessante a participação de uma profissional como uma psicóloga, né? Um psicólogo acompanhando. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Como eu digo, o Rio Grande Movimento é isso, a gente aprende tanta coisa que a gente vai recebendo as pessoas e vai vendo a nova leitura da vida, né? Que as pessoas fazem e nos trazem aqui. Muito obrigado, doutora. Imagina, um prazer nos receber. Parabéns, doutora. Obrigada. Tudo de bom. Tem mais entrevista. A gente vai falar sobre como é que os germes, a presença dos germes na infância podem ser bem diferente do que você pensa. Os germes, será que são inimigos? Ou a criança pode brincar num ambiente completamente limpo? Ele precisa ser completamente limpo? É isso que é o saudável? Será? Para isso, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a presidente da Sociedade de Pediatria e vai nos esclarecer todas as dúvidas. Vai enviando a sua aí no Facebook, a gente está ao vivo, RDC TV Digital. Coloca a tua pergunta ali que a gente traz imediatamente para ela. Rapidinho o intervalo e a gente já volta. Rio Grande em Movimento está de volta e agora para falar sobre a infância, sobre vários aspectos aí. Um deles é brincar ou não em ambientes excessivamente limpos, que é a preocupação de muitos pais. É necessário? É uma das dúvidas que nós vamos esclarecer agora com a Cristina Ferreira, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, Lilian. Obrigada pelo convite. É Cristina Targa, né? Na verdade, Cristina é o nome Targa que tu utilizas. Bom, Cristina, até que ponto brincar num ambiente excessivamente limpo realmente é necessário? Então, essas são novidades do mundo atual, em que estudos recentes mostraram que a gente tem um conjunto de bactérias, de micro-organismos que fazem parte do nosso corpo e que a gente precisa dessas bactérias para viver e para exercer algumas funções de saúde. Então, foi descoberto em umas pesquisas que se chamam as pesquisas do microbioma, que é o conjunto dos genes de todas as nossas bactérias, que nós precisamos dessas bactérias para a síntese de algumas vitaminas, para fazer alguns produtos metabólicos e, sobretudo, para desenvolver e para melhorar a nossa imunidade. Com isso, surgiu uma teoria que se chama teoria da higiene ou teoria da limpeza, em que se diz que algumas técnicas que se usa no mundo atual, como, por exemplo, muito antibiótico, muita cesariana, não mamar leite materno, essas coisas fazem com que as crianças fiquem com menos bactérias do que elas tinham anos atrás. Então, existe uma teoria que diz que nós estamos perdendo gradativamente as nossas bactérias protetoras. Sim. Por isso está tão na moda hoje a gente usar probióticos, tomar esses leites fermentados, porque isso nos dá probióticos, que são essas bactérias vivas que protegem a nossa saúde e fazem bem ao nosso organismo e para a nossa imunidade.
Então, o microbioma humano seria o conceito que entraria aí nesse caso. Né? Exatamente, Lilian. Então, a gente tem o genoma humano, que é o conjunto dos nossos genes, das nossas células humanas, e a gente tem o microbioma, que é o conjunto dos genes dos nossos micro-organismos. Então, nós temos 10 vezes mais genes de micro-organismos do que genes humanos. Então, nós temos mais micro-organismos, mais bactérias do que genes humanos. Então, a gente tem que aprender uma nova maneira de conviver com elas, de tratá-las bem, sem perder as nossas bactérias, para a nossa saúde melhorar. Certo. E no caso, já que você está falando de saúde, melhoras na saúde, né? E as alergias, que são tão comuns e na infância ainda mais, e às vezes até mais difíceis até de combater, né? Nesse caso. Então, a teoria da higiene, essa teoria da limpeza, vem exatamente das alergias. Porque houve no mundo atual um aumento muito grande da asma, que é alergia respiratória, da dermatite atópica, que é alergia de pele, e das alergias alimentares também. Essas doenças duplicaram, triplicaram, quadriplicaram no mundo. Então, a teoria que tem por trás disso é que o desaparecimento do microbioma é que tem propiciado esse aumento das doenças alérgicas. Então, hoje em dia, a gente tem muita alergia, sobretudo alergia alimentar, no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida, e a teoria é justamente essa, o desaparecimento do microbioma humano. E além da alergia e alergia alimentar, tem algum outro problema de saúde também que pode surgir decorrente disso? As doenças autoimunes também se acha que aumentou por causa disso. E o interessante de tudo isso, e que diz mais respeito à pediatria, é que durante a gestação e nos primeiros 2, 3 anos de vida, é quando a gente forma o microbioma da gente. Então, o meu microbioma é diferente do teu, que é diferente de outra pessoa. A gente forma como se fosse a nossa impressão digital, que é o nosso microbioma, em termos de bactérias, em termos de micro-organismos. Então, o fato da mãe ter uma gravidez saudável, da criança nascer de parto normal, que é onde ela pega as bactérias da mãe, da criança mamar no peito, que é onde ela pega as bactérias da mãe, do leite materno, faz com que ela vá formando um microbioma mais saudável, e até os 3 anos de idade por aí, tu formas o teu microbioma. E depois esse microbioma permanece mais ou menos estável durante toda a tua vida, e na terceira idade ele tende a diminuir de novo. Então, o que a gente tem que fazer práticas de saúde, práticas de coisas saudáveis, para manter esse microbioma saudável o máximo possível, para ter uma boa parceria com essas bactérias que nos protegem. Então, a teoria da limpeza é exatamente isso, que limpeza demais, que fazer asepsia de tudo, limpar as crianças, lavar, tomar 5 banhos por dia, que isso é ruim, porque tira as tuas bactérias protetoras. Claro. Então, eu digo brincando no meu consultório de vez em quando para as mães, um pouco de sujeirinha faz bem para a saúde. Mas é que, na verdade, limpeza demais não faz bem para a saúde. Sim, daqui a pouquinho eu vou te perguntar umas dicas, mas antes a gente está colocando umas imagens ali, ó. A questão do contato com a natureza, que é bem importante também, né? E aí a criança geralmente volta bem sujinha, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito disso também. Então, tá super na moda agora essa volta às raízes. Então, a gente diz que é moderno ser pediatra de raiz. O que é isso? Levar as crianças para fora, deixar brincar na areia, na terra, com animais. Existem vários estudos que mostram que quanto mais animais tu tens, menos alergias tu vais ter. Estudos científicos comprovando isso. Quantos pais pensam o contrário? Ao contrário do que se pensava um tempo atrás. Então, que é bom ir para fora, é bom brincar na natureza, é bom brincar, deixar as crianças mais soltas e, inclusive, conviver mais com animais, que isso vai melhorar o teu microbioma e não piorar como se pensava antes. A gente está vendo ali algumas imagens agora também, ó. Ali é bem para fora mesmo, né? Exatamente. Não é exatamente os animais de estimação que a gente tem em casa, mas então
para todos esses é a mesma regra, né? E os pais que não deixam o filho chegar perto de cachorro, por exemplo, justamente para evitar essas alergias. Então, os trabalhos têm mostrado justamente ao contrário, né? Que, como eu te falei, tem estudos mostrando que quanto mais animais, quanto mais próximo à natureza, menos alergia. Quanto mais urbano, quanto mais limpeza no sentido de, por exemplo, os produtos industrializados, eles são muito esterilizados. Não tem nada, um leite fermentado, ele tem esses probióticos, essas bactérias que fazem bem para a saúde, que são os lactobacilos, as bifidobactérias. Então, isso ajuda o nosso organismo a ser mais saudável. Por exemplo, a dermatite atópica, que é a alergia de pele, tem estudos que provam que quanto mais banho tu toma, mais tu tira a camada protetora da tua pele, mais tu tá tirando as tuas bactérias protetoras. Olha só. A mesma coisa no intestino, a mesma coisa em outros órgãos. Hoje em dia eu brinco também no consultório que as mães, antes de tocarem nos filhos, por exemplo, se passam álcool gel. Tu tá tirando todas as tuas bactérias que tu poderia passar, as bactérias do bem, que tu poderias passar pro teu filho, entendeu? Isso é a mesma coisa quando mama no seio. A mamadeira, ela é estéril. A cesariana, ela é estéril. Ao passo que o parto normal, a criança, quando nasce no canal do parto, pega as bactérias da mãe. Quando mama no peito, hoje já é comprovado que no seio materno, no leite materno, na pele, tem essas bactérias do bem que fazem bem para a saúde. Perfeito. E como estabelecer um limite, assim, ó, que os pais às vezes também ficam meio perdidos, né? Por exemplo, pode brincar com o cachorro? Pode, mas até que ponto, né? Porque tem pais que exageram também, fica sempre na cama, lambidas no rosto o tempo todo, né? Trata às vezes como um filho mesmo, então é totalmente liberado. Como estabelecer um limite nesse sentido também? Pode andar de pé descalço em todos os ambientes, que tem criança que só quer ficar de pés descalços? Quais são as tuas dicas? Então, acho que em termos práticos é a coerência, certo? Como tudo. A gente foi de um estágio que era de pouca precaução para um estágio de precaução demais. Que é isso que eu te falei, de limpar tudo, de desinfetar tudo, de ficar sempre correndo atrás de coisas muito limpas, que também não deu certo. Então, eu acho que um meio termo. Claro que se tu tá num ambiente super contaminado, super sujo, tu não vai deixar a criança fazer o que ela quer, botar o que ela quer na boca, andar no chão se arrastando, não. Por exemplo, num hospital, num lugar que tem bactérias que são não saudáveis, né? Então, nessas coisas assim. Agora, na natureza, com os animais, então, tudo meio termo coerente. Claro que não existe normas, isso pode, isso não pode, isso não existe. Mas a gente tem que ter um pouco de flexibilidade, digamos assim. Perfeito. O bom senso, né? Bom senso é tudo. Bom, eu queria fazer uma chamada para os telespectadores não esquecerem de enviar suas dúvidas aqui nós temos a presença aqui da Cristina Targa, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Estado. Ela é uma autoridade no assunto. Façam aí as suas perguntas que a gente traz aqui para ela. A gente está no Facebook, RDC TV Digital. Coloca ali na live, ali a gente está ao vivo, coloca a tua pergunta. Também no WhatsApp, nesse número que aparece aí na sua tela. No Twitter, se for enviar a tua pergunta, coloca ali hashtag RDC Rio Grande em Movimento. A gente traz imediatamente aqui para ela. A gente tem, como estava citando, né? Até para você que também está sintonizando agora na RDC, essa visão de que os germes são inimigos a ser combatidos, né? Esse mundo, assim, que a higiene excessiva, às vezes, se faz muito presente, né? Mas, então, a gente está falando aqui que a gente precisa deles para sobreviver tanto quanto eles dependem de nós, né, Cristina? Então, é isso que a gente chama, em medicina, a gente chama viver em simbiose. Ou seja, viver num equilíbrio com as bactérias que fazem parte do teu corpo. Existem muitos estudos sobre isso, tá uma coisa muito atual. Então, se tu abre os canais de publicação médica, tu vai ter milhares de estudos sobre isso e tem estudos muito interessantes, inclusive estudos muito ligados à obesidade, à diabetes, ao autismo, à depressão, à ansiedade, que são coisas também que aumentaram muito no mundo atual. Então, por exemplo, só para te contar uma história interessante, se tu pegas um ratinho que eles criam em laboratório,
E o rato, ele é chamado germe free. Ele não tem nenhuma bactéria, porque ele foi criado, tipo, numa cúpula de vidro. E aí tu transfere para esse rato as bactérias, o microbioma de um rato gordo, ele vira gordo. De um rato diabético, ele vira diabético. De um rato autista, ele vira autista. E o contrário também é verdadeiro. Entendeu? E, por exemplo, tu pega um ratinho germe free, que é um ratinho que não tem bactéria nenhuma, e bota ele no meio dos outros ratinhos, ele se comporta como autista, ele não interage. Então, esse mundo do microbioma é muito interessante. E a gente tem que prestar mais atenção, gostar mais do nosso microbioma e fazer essas coisas que ajudam a desenvolver melhor o nosso microbioma. Então, tá cheio de estudos, cheio de teoria, é muito moderno isso. O problema é que a gente não sabe ainda, por exemplo, o teu microbioma é um, dependendo dos teus 3 primeiros anos de vida. O meu é outro. Qual é o melhor probiótico para ti? Qual é para mim? Pode não ser o mesmo, provavelmente não é. Entendeu? Então, as pessoas dizem, vamos tomar probióticos, mas às vezes um que faz bem para mim não vai fazer bem para ti e vice-versa. Então, é muito importante ainda que a gente estude mais sobre isso e se identifique cada um. É a medicina de precisão, que é chamada hoje em dia. É a medicina individualizada. Para cada paciente, talvez um tratamento diferente. Entendo. Então, no caso, uma criança que ela foi acostumada sempre a estar excessivamente limpinha em ambientes excessivamente limpos, se ela é colocada num ambiente, então, no caso, bem diferente, né, com mais sujeira do que o normal, como acostumar essa criança a isso, como deve ser o impacto no organismo dela também? Na verdade, é muito difícil de dizer, porque isso é uma coisa que vem acontecendo, como eu falei, transgeracionalmente. Então, de geração em geração, a gente vem perdendo mais o microbioma, entendeu? Então, é muito difícil tu individualizar uma criança X, ela nasceu de parto normal e tem mais doença do que a que não nasceu, que deveria ser o contrário. Sim. Então, é todo um conjunto de situações, não dá para dizer que é uma coisa única, assim como dar probióticos também não é um único que vai ajudar, então diferente para diferentes pessoas. Certo. E quais seriam, então, as tuas dicas de higiene que tu estava citando ali, de mudanças, né, para uma higiene, para um comportamento saudável? Então, assim, as dicas, vamos dizer mais precisamente, para melhorar o microbioma da gente. Isso. Então, uma das coisas que se vê que altera muito o microbioma é a nutrição. Então, fundamental comer bem, comer saudável, e isso significa comer comida, não comer industrializados, não comer o que a gente chama de plástico, não é caixinha, papelzinho, envelopezinho, comer comida. As crianças comer comida saudável, arroz, feijão, frutas, verduras. Claro que as frutas, os legumes, as verduras e, sobretudo, uma nutrição equilibrada, fundamental para a saúde. Então, o número 1 para melhorar o teu microbioma é a nutrição legal, a nutrição adequada, a nutrição saudável. Não adianta a mãe achar que está arrasando, né? Fazendo ali muitos legumes e tal, tudo congelado, tudo industrializado também não adianta. Tem que levar em consideração essas coisas de industrialização, de congelar, de micro-ondas, de coisas quanto mais não natural, pior, né, teoricamente. Então, comer comida mais natural possível, orgânico quando der, que nem sempre é possível. Então, essas coisas, assim, são muito importantes. Segundo lugar, exercícios. É comprovado que os exercícios fazem bem também, melhoram o microbioma. Dormir bem. No estresse, que é uma coisa muito difícil, né? Para as crianças é mais fácil, mas tentar botar elas num ambiente menos estressante possível. A gente tem que também levar as coisas do mundo moderno, tipo, as crianças hoje têm tanta atividade, tanta coisa para fazer, que elas acabam se estressando também desde pequenas. Então, cuidar isso também. Então, por isso eu disse, tá moderno voltar atrás e voltar às raízes. Então, uma vida mais tranquila, tudo isso melhora o microbioma da gente. Dormir bem,
sorrir, se dar bem com os outros, ser feliz, tudo isso melhora o microbioma da gente. Que bom que está na moda voltar, deveria nunca ter mudado, né? Com a presença da tecnologia, isso tudo ficou para trás. Que bom que está na moda. Mas essas dicas aí servem para os adultos também? Para os adultos, para todas as idades. Para todas então, as idades. O período mais importante, vamos dizer, a gente considera os 1000 dias de vida, que é os 9 meses da gestação e os 2 primeiros anos de vida, porque ali tu forma o teu microbioma, ali vai ser a base, e hoje é comprovado que doenças do adulto, como as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que mata, que é hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, elas já começam nos primeiros 1000 dias. Então, esse tempo de nutrição saudável, de crescimento saudável, de contato com a natureza, nos primeiros 3 anos de vida é fundamental. Mas depois, tu tem que cuidar durante toda a vida do teu microbioma. E na minha idade, quando a gente fica mais velho, também a gente tem que cuidar, porque a tendência natural é ter uma diminuição já da diversidade do microbioma. Então essas coisas se tornam são importantes em toda a vida, mas se tornam mais importantes de novo. Comer bem, ser saudável, fazer exercício, dormir bem, se estressar o menos possível, essas coisas são fundamentais também. Ótimo. E só te interrompendo a última coisa, como eu falei, o mais importante de tudo, talvez, seja parto normal e mamar leite materno. Ótimas dicas para finalizar, então falamos bastante aqui da importância da amamentação nas últimas semanas. Muito obrigada pela tua presença, pelos teus esclarecimentos. Voltamos com a tua presença sempre por aqui. Obrigada a Sociedade de Pediatria está sempre à disposição para esses tipos de informações. Muito obrigada, a gente vai para um rápido intervalo. Vai enviando a tua pergunta aqui pro WhatsApp, hein? Tira todas as tuas dúvidas aqui para os nossos entrevistados, porque a gente já volta. Muito bem, o Rio Grande Movimento está de volta. Agora, nosso assunto é eleições. Estamos começando hoje uma série de entrevistas com os candidatos a vice-governador do estado. Nosso primeiro entrevistado é Bruno Miragem, candidato a vice-governador do Rio Grande do Sul pelo Partido Novo. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bom dia. Começando agora a contar o nosso tempo. Muito bom dia. Bom dia. Peço que o senhor se apresente aí e nos diga como é que é a sua coligação e tudo mais. Muito bem. Então, meu nome é Bruno Miragem, queria agradecer aqui à RDC TV pela gentileza do convite. Sou candidato a vice-governador do estado pelo Partido Novo. O Partido Novo que não é novo só no nome, ele é novo no tempo de criação, né? Tem pouco mais de 3 anos. E nas ideias mesmo, nós não temos coligação, né? Nós somos um partido que concorremos com as nossas ideias. Sou candidato a vice-governador do Matheus Bandeira, que é o nosso candidato a governador. Sou professor universitário, advogado, aqui em Porto Alegre, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tive algumas experiências na administração, no assessoramento jurídico, né, de algumas administrações, mas nunca fui filiado a partido político nem concorri a eleições. E nessa oportunidade, convidado pelo Partido Novo, né, acabei entrando nessa caminhada justamente de uma ideia, ou trazendo uma ideia de renovação. Nós entendemos que o Rio Grande do Sul, nesta eleição, e foi isso que me motivou, na verdade, a entrar na política, né, nesse terreno um pouco pantanoso da política, né, mas nós entendemos que essa eleição é uma eleição decisiva para o Rio Grande do Sul. Nós falamos em crise há muitas décadas, mas nós estamos nessa eleição entre a crise e o colapso. Eu acho que nós estamos num momento definidor do futuro do Rio Grande do Sul. Nós que nos orgulhamos muito do passado, né, agora é uma eleição decisiva, porque nós não temos mais como esconder, né, falhas que vêm sendo de alguma maneira minoradas e desviadas ao longo do tempo. Nós não temos mais como esconder, né, situações e o resultado de uma velha política que, mudando um pouco os atores, manteve um roteiro muito parecido nos últimos tempos e nos levou à situação que nós estamos, com uma segurança pública em frangalhos que atinge a todos, inclusive aos mais pobres,
né? Os ricos, né? E os de classe média ainda conseguem se esconder dentro das suas casas, dos seus apartamentos. Os mais pobres não têm essa chance. Né? Uma educação pública absolutamente destruída, né? E quem fala aqui é um filho de escola pública. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, lá no Presidente Roosevelt, no Menino Deus, depois no Padre Reus, depois na URGS, onde eu fiz da graduação ao doutorado. Mas hoje, né, a nossa escola pública do Rio Grande do Sul está completamente destruída. Nós precisamos mexer nisso de verdade, não com as velhas promessas, as velhas soluções que vamos valorizar, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. São soluções novas e é isso que o nosso partido tem trazido. O nosso plano de governo, que eu tenho muito orgulho de ter coordenado a elaboração, é indiscutivelmente um plano de governo diferente, né? Plano de governo em eleições, vocês podem todos comparar na internet, está tudo na internet, né? Normalmente são promessas meio vãs, assim, promessas meio abstratas, vamos valorizar, vamos fazer isso e aquilo. O nosso não. O nosso, em primeiro lugar, é um plano detalhado, tem mais de 130 páginas, né? Com detalhes daquilo que nós queremos fazer para o Rio Grande do Sul, porque aí tem um ponto importante, né? Que é uma campanha que nós nos dedicamos a fazer falando a verdade. Nem sempre vamos agradar todo mundo. Isso também vai ser poder comparar nas propostas. Nós não vamos agradar a todos, a todo tempo, mas nós vamos falar a verdade. Bom, e qual é o papel do vice-governador na gestão? Quando o Matheus me convidou para ser candidato a vice-governador, e o Matheus é um sujeito que eu tenho uma relação de admiração, trabalhamos juntos há muito tempo, o papel que conversamos é justamente de ser um grande colaborador da gestão. Claro que o vice-governador tem funções constitucionais, substituir o governador nos seus impedimentos. Mas, para além disso, a nossa ideia é contribuir, né? Como contribuímos no plano de governo, também para a definição e a execução das políticas do governo. Eu tenho, até porque trabalhamos, como eu disse, muito tempo juntos, eu tenho muita tranquilidade de dizer que vamos participar justamente de todas as dimensões do governo, ou seja, tanto na formulação quanto na execução das políticas públicas, claro, auxiliando o nosso governador, o Matheus Bandeira, naquilo que ele também entender como sendo decisivo. Quais são as principais, pegando o gancho aí do que o seu candidato a governador é o Bandeira, quais são as principais bandeiras, então, as defesas que os senhores têm a respeito do governo que vocês querem, então? Maravilha. O Rio Grande do Sul tem um problema histórico e um problema decisivo hoje. O problema histórico é o problema das contas públicas, conhecido, todos falam, né? Só que esse problema das contas públicas ele só vai ser resolvido com medidas que não foram ainda tomadas, ou seja, não dá para fazer mais do mesmo, né? Então, em matéria de contas públicas, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, de um lado, aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal para nos dar um alívio, né, no nosso pagamento da dívida. Nós precisamos privatizar, né, empresas que hoje no Rio Grande do Sul não tem mais razão de ser. Se lá no passado tinha alguma justificativa, hoje não tem mais razão de ser. Não faz sentido o Estado ter uma companhia de mineração, não faz sentido o Estado ter uma companhia de distribuição de gás, por exemplo. Nós temos que privatizar isso aí para colocar os recursos naquelas áreas que efetivamente importam: saúde, educação e segurança. Que eu sei que também todos os candidatos falam em saúde, educação e segurança, mas mesmo nessas áreas vamos fazer diferente, porque o problema atual é a segurança pública. E como é que a gente faz segurança pública para funcionar, para a gente sair desse caos que a gente está vivendo hoje? 3 pontos. O primeiro deles não depende do governo do Estado, né? Depende do Congresso Nacional, então tem que eleger bons deputados federais, né? Alteração das leis penais, especialmente da lei de execução penal, para fazer com que aquele sujeito que é condenado a 10 anos, a 15 anos, não saia em 2 ou em 4. Né? Precisa ficar preso, porque o custo de cometer crimes tem que ser um custo alto para que as pessoas possam, os criminosos, saber que se cometer crimes vão sofrer a pena. Hoje não existe isso, né? E acaba contribuindo com um segundo problema, que as nossas próprias forças de segurança, a Brigada Militar e a Polícia Civil, além de todos os problemas que já enfrentam, ainda tem um problema de autoestima, porque não são raras as situações de policiais militares que dão depoimentos, inclusive contribuíram com o nosso plano de governo, que prenderam o mesmo criminoso 2, 3, 5, 10, 20 vezes e o sujeito no outro dia sai, né? Nós temos que mexer nas leis, mas isso não é problema que o Estado possa enfrentar diretamente. Isso é com o Congresso Nacional. O que nós podemos fazer? 2 coisas. Em primeiro lugar, policiamento. Policiamento, nós somos o menor efetivo da Polícia Militar de todos os tempos, da Brigada Militar de todos os tempos.
Tá? Por que acontece isso? Pela crise das finanças, sim, mas também por falta de planejamento. Todos os governos, pelo menos os 4, 5 últimos governos, o que eles fazem? Deixam a Brigada Militar perder os seus soldados até o último ano de governo. No último ano de governo fazem um grande concurso nomeando lá, ou dizendo que vão nomear 2, 3, 4 mil policiais. Isso está errado, né? Por que está errado? Porque a Academia da Brigada Militar, a Academia da Polícia Militar, só tem capacidade para treinar 1.050, para ser exato, por ano. Quando você faz o concurso de 3, 4 mil, o que acaba acontecendo? Acaba entrando gente que não tem nem vocação, gente que eventualmente não tem condições para ser um policial militar de qualidade, né? E acaba entrando porque o governo vai represando isso ao longo do tempo. Nós temos que fazer, e nós vamos fazer, né, um ingresso regular a todo ano. Primeiro dia de governo, vamos fazer um decreto indicando isso. Todo ano nós vamos estar repondo 1.050 policiais militares, que é a capacidade de treinamento da Academia da Polícia Militar, para não deixar esse déficit aumentar tanto. Claro, vamos recuperar o efetivo no ponto maior que ele já teve no Estado. Em 4 anos a gente não consegue chegar lá, né? Mas a gente tem que começar essa caminhada. Vamos usar também a lei de incentivo à segurança, que foi recentemente aprovada na Assembleia, com o nosso apoio, né? Para permitir que recursos de impostos vão para um fundo da segurança pública e seja diretamente investido naquilo que necessita: armamento, tecnologia, coletes, treinamento. O que significa isso? Hoje, quando o dinheiro dos impostos vai para o Caixa Único, ele acaba distribuído nas várias prioridades. Como segurança é prioridade, ele tem que estar vinculado a isso, e nós vamos fazer. E o terceiro problema é o problema prisional. Tá? Nós tem uma narrativa que todos repetem muito, mas que nós somos contrários, de que no Brasil se prende muito. Isso não é verdade. No Brasil se prende pouco. Proporcionalmente aos outros países do mundo, né, nós temos uma população carcerária baixa e altamente rotativa. O que os nossos presídios hoje acabam funcionando? Porque não tem presídio suficiente, temos que construir presídio, nós vamos construir, tem dinheiro do governo federal, que nenhum governo do estado nos últimos anos pegou esse dinheiro do fundo penitenciário para construir presídio, né? O que nós vamos fazer? Nós temos que construir presídio especialmente para tentar salvar da criminalidade aquele sujeito que por um acidente da vida acabou sendo criminoso, mas que hoje, quando entra no presídio central, tem que escolher para que facção vai entrar, mesmo que ele não tenha facção, porque tem 3 galerias, uma de cada facção, né? E aí o sujeito chega no presídio, preso, e diz: ó, qual é a sua facção? Não tem nenhuma. Não, você tem que escolher uma, porque você vai entrar numa das galerias. Isso é que nós temos que terminar. Nós temos que separar aquele pessoal de crimes não violentos, né, ou de pequenos crimes, ou não reincidentes, né, em penitenciárias pequenas, moduladas, dando oportunidade de trabalhar, e outras, né, os criminosos violentos, esse sim, agir duro, prender, modificação da legislação penal, inclusive trazendo um presídio federal para o Estado, para o regime de disciplinar diferenciado. Nós estamos vivendo a todo momento agora, nos últimos meses, o pessoal pode ver nos jornais o que está acontecendo. É ameaça todo dia de um juiz liberar o preso para voltar ao Rio Grande do Sul. Os líderes de facção que estão aí dominando da cadeia o crime organizado das cidades. Nós temos que fazer isso como? Construindo um presídio com regime diferenciado, disciplinar diferenciado no Rio Grande do Sul. Então, mais presídio, policial na rua, tecnologia com recurso da lei de incentivo e usar toda a força política do governo do estado para mudar a lei de execuções penais, mas essa é a tarefa do Congresso Nacional. Bom, vamos falar então de uma das 3 bandeiras que citaste antes, vamos falar de uma outra agora, que é a educação. Como é que o seu governo vai tratar este setor? Maravilhosa pergunta, agradeço. Também nós temos aqui uma ideia, eu chamo inovador porque ninguém trouxe ainda, né? Concordando ou não com ela, ninguém trouxe. Educação do Rio Grande do Sul, da escola pública do Rio Grande do Sul, hoje é a escola do pobre e da classe média baixa. Como eu disse, eu sou filho de escola pública, sempre estudei escola pública com muito orgulho, minha escola era de qualidade, lá nos anos 80 e início dos anos 90. Hoje, só vai para a escola pública quem não tem opção. Tá? O que levou a isso? Muitas coisas, né? Desde, evidentemente, da falta de recursos, mas também um domínio sobre as escolas públicas de pautas corporativas dos sindicatos, né? Colocando como um fato secundário a qualidade do ensino. Nós temos que retomar essa qualidade do ensino na escola pública. Só que também, para fazer isso, não vai se fazer em 1, nem em 2, nem em 3 ou 4 anos. Isso é coisa de gerações. Nós temos que começar agora para chegar lá na frente daqui 10 anos e ter uma escola de qualidade. Nós não vamos desfazer esse descompasso em tanto tempo. Agora, qual é a nossa proposta?
nós temos duas fundamentalmente inovadoras. A primeira delas, comprar vaga em escola particular de boa qualidade. Uma vaga em escola particular de boa qualidade. O filho do pobre não pode estudar numa escola pior do que o filho do rico. E a escola pública hoje no Rio Grande do Sul custa o dobro do valor a vaga. A vaga para um estudante de escola pública custa o dobro do valor do estudante da escola particular. Nós vamos comprar vaga pela metade do preço em escolas de boa qualidade. E segundo, vamos trazer para que pessoas, empresas, entidades, na verdade, que queiram administrar, especialmente entidades do terceiro setor, que queiram administrar escolas estaduais, né, para que o façam sem as amarras do setor público, podendo contratar, podendo demitir, podendo exigir qualidade, índice de qualidade, medir qualidade, para poder nós rapidamente conseguirmos fazer com que esse filho dos mais pobres tenha alguma condição, alguma oportunidade para competir. Porque é importante dizer o seguinte, até 2025 tem estudos aí famosos, o mais famoso deles talvez da Universidade de Oxford. Hoje nós não conhecemos 50% das profissões que vão estar sendo exercidas, novas profissões que vão estar sendo exercidas em 2025, ali do lado, nós estamos em 2018, 7 anos. Nós não conhecemos essas profissões. Como é que as pessoas se preparam para isso? Não pode ser a preparação tradicional. Essa quarta revolução tecnológica está nos exigindo o quê? Que o sujeito tenha capacidade de raciocínio, importância da matemática, que tem que ser medida. Né? Quantos de nós não conhecem gente, né? E nós mesmos, às vezes, que não temos aptidão para matemática, quer dizer, nem gostamos de matemática. Né? Mas o problema não é a matemática em si, não são os números, mas o raciocínio lógico que ela traz consigo. Né? Esse tipo de raciocínio nós temos que testar onde? Nas crianças. Língua estrangeira, né? Matemática, português, saber se expressar. Quantos e quantos? Eu sou professor do ensino superior há quase 20 anos. Né? Quantos e quantos alunos em graduação ou até em pós-graduação, às vezes que eu não sei que não consegue escrever, né? Que não escreve uma redação. Nós temos que mudar isso. Como é que a gente muda? Qualificando. E como é que a gente qualifica rápido? Comprando vaga em escola particular de boa qualidade e tendo experiências novas, cedendo escolas para entidades comunitárias que a gente possa medir e fugir dessa solução que nos trouxe aqui até hoje. Ok. Nós estamos conversando aqui com Bruno Miragem, ele é candidato a vice-governador pelo Partido Novo. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos ainda com ele com mais perguntas. Já voltamos. E o Rio Grande em Movimento está de volta e segue o que iniciamos hoje, que é uma conversa com os candidatos a vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos recebendo hoje aqui o candidato a vice-governador pelo Partido Novo, Bruno Miragem. Bom, seguindo então a nossa conversa, vamos falar então da outra bandeira, né? Como é que o governo, seu governo, vai tratar o setor da saúde aqui no Rio Grande do Sul? Também é uma excelente pergunta. A questão da saúde é uma questão difícil no Brasil como um todo, porque nós temos o famoso Sistema Único da Saúde, né, que tem um fundamento constitucional. O artigo 196 da Constituição diz, né, que a saúde é um direito de acesso universal e igualitário. Né? Na vida prática do cidadão do Rio Grande do Sul, a gente sabe, ele é cada vez menos universal e cada vez menos igualitário. Né? O problema da saúde, normalmente, numa visão tradicional, de novo, da velha política, vem sendo trazido sempre como um problema de recursos. Né? Não tem recursos para a saúde, é preciso mais recursos para a saúde. Com toda sinceridade, né? Na crise que o Rio Grande do Sul está, não vai ter mais recursos para a saúde, não tem como ter mais recursos para a saúde. Então, o que se tem que fazer aqui? Tem que se fazer gestão. A saúde tem um recurso bastante expressivo. Esse recurso ele é dividido entre os municípios, que têm gestão plena, gestão compartilhada, com o setor privado, muitos filantrópicos, credenciados, hospitais particulares ao longo do Rio Grande do Sul inteiro, né? E o próprio Estado, que assume algumas coisas, seja com equipamentos próprios, seja muito com posto de saúde, né? As UPAs, que é a responsabilidade do Estado. Bem, mas o que o Estado não faz aqui? Ele não usa inteligência, ele não usa gestão. Se gasta o dinheiro, mas não são poucos os relatos, né, de dinheiro mal gasto. Procedimentos que são cobrados não são feitos,
contratos que dizem, né, que tem por objeto contratos, por exemplo, credenciamento, conveniamento com hospitais, convênios com hospitais, né, em que os hospitais têm a obrigação de realizar um determinado número de procedimentos, não realizam e recebem, realizam outros procedimentos que não estão no contrato, né? Regionalmente também não se tem nenhum planejamento sobre isso, ou seja, acaba gerando o que nós conhecemos já de muitos anos no Rio Grande do Sul, a famosa ambulancioterapia, quer dizer, quando dá alguma coisinha mais difícil no interior, a turma vem para Porto Alegre, né, ali para Santa Casa, para o São Lucas, para o Cristo Redentor, né? Então, isso é que a gente tem que terminar. Como é que termina com isso? Com gestão, fiscalização e informatização. Também tem uma coisa importante nessa matéria para reduzir custo e poder aplicar esse recurso à saúde em outras coisas, né, em medicina de alta complexidade, por exemplo, que é o telesaúde, telemedicina, que já foi objeto aqui, inclusive, de discussões e que tem projetos muito interessantes do Brasil inteiro. Claro que aqui tem que vencer um pouquinho a resistência dos próprios médicos, que muitas vezes resistem em ter um atendimento por telefone, muitas vezes, né, para algumas indicações, mas isso é possível fazer, há experiências bem-sucedidas no Brasil, né, para reduzir custo e fazer com que o Estado, de fato, consiga empregar aquele recurso que tem, que não é pouco, né, que não vai aumentar em hipótese nenhuma. Quem disser que vai aumentar recursos para a saúde não vai estar falando a verdade, porque não existe esse recurso. O que nós temos que fazer é otimizar os recursos com gestão, com financiamento, com regionalização e com fiscalização, sobretudo, de todos que são credenciados ou conveniados com o Estado na prestação de serviço de saúde. Candidato Bruno, há pouco tempo, vamos falar de economia agora. Há pouco tempo se teve uma oportunidade de autorizar um plebiscito junto com as eleições que o gaúcho poderia decidir se queria que algumas empresas fossem privatizadas ou não. Você acabou de falar nisso ali numa explanação sua. Como é que você vê a economia gaúcha? Ela passa realmente... Você falou em algumas empresas, mas você não tocou na CE. Passa realmente por privatizar todas elas em primeiro assunto? E o que mais? Baixar o ICMS? Como é que você vê isso? Essa pergunta é extraordinária. Na verdade, quem é que produz riqueza? Não é o Estado. Quem produz riqueza é o cidadão com seu trabalho, são as empresas, né, abrindo postos de trabalho, emprego, criando emprego e renda. Tá? Como é que a gente faz isso? Criando um ambiente de negócios em que as empresas que são do Rio Grande do Sul não queiram sair e atraindo outros. Né? Como é que você faz? Desburocratizando, simplificando. Desburocratização, licenciamento ambiental é o tema clássico. Né? Tem que reduzir tempo de licenciamento ambiental, tem que padronizar. É justiça dizer que o governo atual fez alguma coisa nessa matéria, né? Não tem problema de reconhecer o mérito, né, do governador atual nesse tema, mas fez pouco, acho que tem que ser feito mais. Né? Nós temos que, de alguma maneira, criar um ambiente de negócio que faça com que as pessoas não queiram sair do Rio Grande do Sul. Hoje os jovens querem sair do Rio Grande do Sul, os nossos talentos e as empresas também. Nós temos, por exemplo, na área de tecnologia da informação, um dos melhores campos de formação. Aqui as nossas universidades são reconhecidas no Brasil inteiro como grandes formadoras de mão de obra. Só que o sujeito se forma na Universidade Gaúcha e vai embora, porque aqui ele não tem chance de empreender. Né? Então, nós temos que criar um ambiente de negócio para esse fim. Isso, como é que o Estado faz? Simplificando e investindo em infraestrutura. Né? Investindo em estrada, investindo em segurança, porque as pessoas também não vão investir num lugar que elas têm perigo de ser assaltadas e ser mortas na rua. Né? O Rio de Janeiro está mostrando bem isso. Né? Então, essas coisas o Estado pode fazer. E o que o Estado não deve fazer? Não deve explorar minério, né, como tem uma companhia para achar carvão aqui na região metropolitana, CRM. O Estado não deve investir em energia elétrica, e o exemplo da CE acabou me passando, mas o exemplo da CE é excelente. Né? A CE teve um prejuízo nos últimos 3 anos de 1,2 bilhão de reais. Né? 1,12 bilhão de reais que vai ter que ser reposto se ela continuar estatal. E por que vai ter que ser reposto? Porque se ela não repor esse valor que está com capital negativo, ela vai perder a concessão da ANEEL. É uma obrigação legal federal, então precisa colocar esse recurso ou privatizar. Sem dizer que as privatizações também são o requisito número 1 da Lei Complementar 159, aprovada pelo Congresso Nacional, para que o Estado possa ingressar no regime de recuperação fiscal. Essa questão do plebiscito é uma questão importante, porque no Rio Grande do Sul nós temos uma peculiaridade, é coisa só nossa, né, que você pode criar uma companhia, uma empresa pública, uma empresa estatal por lei, né, por lei ordinária, mas para extingui-la tem que ter plebiscito. Tudo bem, não é, digamos, a melhor solução na nossa opinião, mas se está lá tem que fazer.
Nós apoiamos o governador Sartori quando ele pretendeu fazer o plebiscito, né? Foi derrotado na Assembleia. Nós também respeitamos aqueles partidos que têm uma visão de Estado diferente da nossa, acham que o Estado tem que continuar investindo, que o Estado tem que ter estatais e que isso é importante. Nós discordamos, mas respeitamos quem acredita nisso honestamente, sinceramente, né? Agora, quem derrotou o governador na Assembleia? Isso também é importante dizer. Quem derrotou o governador é quem, até o dia anterior, estava com ele no governo. Estava, inclusive, presidindo a CE. Estava, inclusive, sendo secretário das Minas e Energia, coordenando a CE, a CRM. Né? E aí acabou derrotando, tirou os votos do governador, né, para aprovar isso, para aprovar o plebiscito agora, né, sob um argumento estranhíssimo de que tinha pouco tempo para discutir o tema. Bom, mas se o gaúcho vai para as urnas para escolher o seu governo, o presidente da República, o governador do Estado, seus senadores, seus deputados, né, para isso não é pouco tempo. Para decidir sobre o plebiscito é pouco tempo, né? Para nós temos dito isso publicamente, foi de um oportunismo eleitoreiro, né? Indesculpável, né? Tá fazendo o Estado atrasar muito essa discussão. Nós podíamos estar ganhando um ano nessa discussão, né? E por não confiar nos gaúchos, quer dizer, os gaúchos têm que decidir no voto, né? Então, se querem ou não estatais. Nós defendemos, nós não queremos estatais. Nós não queremos, não é por uma questão, é uma questão conceitual também, mas é uma questão prática. Nós temos que evoluir no tempo. O Rio Grande do Sul não vive mais os anos 50 e 60, nós estamos nos anos 2000, né? 2010, 2018, século 21. Essa discussão não é mais feita no mundo e nós aqui continuamos amarrados às coisas do passado. Certo. Ainda com relação à economia, qual é a sua opinião? De que forma o seu governo vai tratar a dívida do Estado? Qual é a sua opinião em relação a como está sendo feito no momento? Nós temos a compreensão de que a única saída para o Rio Grande do Sul a curto prazo, curto e médio prazo, é a adesão ao regime de recuperação fiscal objeto da Lei Complementar 159. Né? Então, fazer esse acordo com a União, porque esse acordo vai dar um alívio para as contas públicas dos primeiros 3 anos, que você não vai precisar pagar as parcelas da dívida, né? E nesses 3 anos fazer todas as reformas e todas as modificações que precisam ser feitas, reduzindo despesa, né? E qualificando a receita. Então, nós somos favoráveis ao regime de recuperação fiscal, convergimos com isso, né? Para isso é preciso fazer as privatizações, é o item número 1, né? E a partir dessa adesão, nós fazemos o tema de casa, que reduzimos, congelar a despesa, porque tem muita parte da despesa que não dá para cortar. A verdade é essa também, não tem mais onde cortar. A gente está cortando despesa há muito tempo já, tá? Então, tem coisas que já está no limite, mas a gente tem que otimizar esses recursos, né? E aproveitar essa folga justamente privatizando, pegar uma parte desse recurso das privatizações e não gastar em despesa corrente, né? Aquela velha máxima, né? O sujeito vende os móveis da sala para comprar comida, no outro mês não tem mais dinheiro, né? Aqui não, nós temos que fazer a privatização para criar um fundo primeiro para permitir melhorar a infraestrutura do Estado, né? O fundo garantidor das PPPs para permitir que a gente consiga melhorar a estrada, melhorar, eventualmente até investir em outras situações de transporte, hidrovia, enfim, e aí conseguir um ambiente de negócios melhor, simplificando, colocando tecnologia, investindo em segurança, para que a gente aí sim atraia investimentos e com esses investimentos a receita acaba melhorando, aumentando por força do trabalho e das empresas que venham a confiar no Estado. Senhor Bruno, o senhor tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais, por favor. Muito bem. Para quem tem menos de 7 segundos na propaganda eleitoral, 1 minuto e meio está muito bem. Eu quero dizer o seguinte, eu não sou político, Matheus Bandeira, que é o candidato a governador, não é político, nós entramos na política, vai ser a nossa única eleição, né? Eu tenho lá minha carreira como advogado, como professor, o Matheus é empresário. E por que nós entramos nessa eleição? Nós entramos nessa eleição por um sentido de compromisso com o Rio Grande do Sul. Estou perdendo, né, dinheiro estando aqui, estou perdendo convívio com a minha família, estou perdendo muitas coisas, mas é um investimento, de um lado, um retorno para o Estado e, ao mesmo tempo, uma decisão de quem quer ficar no Rio Grande do Sul. E eu querendo ficar no Rio Grande do Sul, e o Matheus querendo ficar no Rio Grande do Sul, a gente tem que tomar o destino do Rio Grande do Sul nas nossas mãos. Nós temos que melhorar as coisas de verdade, tentar fazer diferente o que a velha política até hoje veio fazendo, né? E por que é diferente? Não é só no discurso, também na atitude. O nosso partido, que é o Partido Novo, é o único partido que não usa dinheiro público para fazer campanha, é o único partido que é custeado pelos próprios filiados, que cada mês vai lá e pagam
R$30, 30 e poucos reais, tem a oportunidade de fazer uma doação um pouquinho maior. Tá? É o único partido que só aceita ficha limpa. Então, o sujeito, para ser filiado, não é para ser candidato, para ser filiado no Partido Novo, o sujeito não pode ter condenação criminal, né, ou em ação civil pública, ação de improbidade. Né? Isso é forma diferente de fazer política. Né? Vocês vão ver pelo Estado, nós somos um partido pequeno, mas que está crescendo muito, porque é a força de uma ideia. Né? E nós queremos, sinceramente, fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul volte ao crescimento e ao seu desenvolvimento com a participação das pessoas, abandonando a velha política. Tá certo. Agradecemos muito pela sua entrevista, pela sua presença. Conversamos com o candidato a vice-governador pelo Partido Novo, Bruno Miragem. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. E parabéns aqui para vocês. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Rio Grande em Movimento está de volta. Nós vamos assistir agora uma reportagem porque o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, entregou na Câmara de Vereadores ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A previsão é que a capital gaúcha tenha um déficit de mais de R$1 bilhão. Vamos assistir. Foi entregue na Câmara de Vereadores pelo prefeito de Porto Alegre uma proposta de orçamento para 2019. Foi calculado que a receita para o ano que vem será de R$7 bilhões 616 milhões. Já a despesa será maior, R$8 bilhões e 780 milhões. Com isso, o déficit alcançaria R$1 bilhão 164 milhões. Nós resolvemos, nesse ano, colocar aquilo que seria o mínimo que a população deveria esperar do município de Porto Alegre, do Estado, né, da máquina pública, da prefeitura entregar para o cidadão, para que fique evidente, mais evidente ainda, além da gente olhar nas ruas, mas que através dos números fique evidente a distância entre a situação financeira da prefeitura e aquilo que ela deveria estar fazendo pelos seus cidadãos. E fica evidente também ainda, e mais ainda do que nós já demonstramos, a necessidade de organização das receitas e de organização das despesas de forma mais justa, direcionando isso para onde deve ir. Então, a Lei de Diretrizes está anunciando, está avisando que o orçamento será de acordo com as realidades, com as necessidades reais dos cidadãos de Porto Alegre. Esse déficit poderá ser coberto com receitas extraordinárias e possíveis financiamentos. Mas, de acordo com o prefeito, para sanar as finanças públicas, é preciso que os projetos de lei enviados à Câmara no ano passado sejam aprovados, como o projeto de lei do IPTU. Só para este ano, a previsão de déficit é de R$300 milhões. Pois é. E neste sábado começa a 41ª edição da Expo Inter em Esteio, na região metropolitana. Maior feira agropecuária e de máquinas a céu aberto da América Latina. E as estrelas da feira já começaram a chegar. Veja quem são. Estão inscritos 4.247 animais de argola e 1.817 animais rústicos. Cavalos, touros, ovelhas e até alguns recém-nascidos já chegaram para abrilhantar a 40ª edição da feira, que só começa no próximo sábado. Mas esses dias servirão para que os animais comecem a se adaptar ao ambiente antes do período de campeonatos. É sempre um estresse a chegada, né? Porque é o resultado de um ano de trabalho, de preparação, de seleção dos animais. E a gente chega aqui, é uma feira muito grande, então tem um congestionamento na chegada, tem uma burocracia toda, mas aos pouquinhos a gente vai se acomodando. É uma mudança sensível para nós e para os animais principalmente, né? Os animais acostumados no campo, acostumados sem estresse, chegou aqui, tem essa movimentação de caminhões, de gente, de outras raças, é um estresse. Eles perdem peso, muito peso na viagem, perdem peso na chegada, então por isso que a gente chega um pouco antes até para eles se aclimatarem na feira. Vale a pena. E depois de passar pela inspeção, os animais já são encaminhados para os pavilhões, onde ficarão até o dia 2 de setembro. E neste ano,
a Expo Inter conta com grandes novidades. Nós temos animais de raça que são os pioneiros na feira, nós temos máquinas e equipamentos que representam os grandes volumes de comercialização. Temos esta feira da agricultura familiar, que é a agregação de valor nesse setor, e o comércio mais amplo, artesanato e outros comércios que ocorrem aqui durante o evento. A Expo Inter ocorre do dia 25 de agosto ao dia 2 de setembro, das 8 horas da manhã até as 8h30 da noite. O ingresso custa R$13. Estudantes e idosos pagam meia entrada. Para o veículo é cobrado o valor de R$32. E o mundo todo gira na minha lei, pois com o pé no estribo, a rédea na mão, a alma sai do chão. E nós seguimos acompanhando a 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Nesta segunda-feira, tivemos um dos troféus homenagens, um dos homenageados do festival. O ator Edson Celulari recebeu o troféu Oscarito. Vamos conferir. O Oscarito é exatamente isso, é homenagear com força e com carinho àqueles que ajudam a construir a história do cinema e do audiovisual brasileiro. Estou muito feliz, muito orgulhoso de estar recebendo esse prêmio de reconhecimento de um trabalho que eu faço há 40 anos, que eu faço com muito prazer, de um festival tão importante quanto esse. Recebendo esse prêmio, eu só posso dizer, daqui para frente são mais 40. Emoção, tem um charme, tem tudo isso envolvido, e frio, o frio que tá aqui danado. Estou feliz, estou feliz. É emocionante estar aqui. Aí, emocionante mesmo. A gente segue acompanhando aí durante a semana essa edição do Festival de Cinema de Gramado. A gente vai para um rápido intervalo. Nos acompanhe nas redes sociais da RDC TV Digital. Já voltamos. Rio Grande em Movimento está de volta e agora a gente vai falar sobre a Semana da Água, porque até sexta-feira acontece a exposição Água, Essência da Vida, 25 anos da Semana da Água no Rio Grande do Sul, no Palácio do Ministério Público do Estado. São várias obras que nós vamos comentar agora. Para isso, recebemos aqui a presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Jussara Calil Pires. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia. Jussara, são quantas obras e o que essas obras mostram ali para quem visita? Bem, são obras de artistas gaúchos dos mais diferentes olhares sobre a água. São olhares artísticos sobre a questão da água, né? Aqui, essa exposição é uma das atividades que compõem a celebração dos 25 anos de Semana da Água. E a Semana Interamericana da Água, ela é realizada, coordenada pela ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Sim. Né? Então, tem uma série de atividades. Essa é uma das atividades de um ano de comemoração. Né? Então, assim, eu não sei te dizer quantas ao todo são as obras. Já estamos vendo algumas. Porque eu represento aqui uma das instituições que organizaram essa exposição. Claro. A exposição é uma realização em conjunto da ABS, que é a promotora e coordenadora da Semana da Água, da Associação Francisco Lisboa, que essa sim é a associação que coordena toda a questão artística mesmo. Claro, né? Mas de uma maneira geral a exposição trata da reflexão sobre os cuidados com a água, né? Exato, mas uma reflexão do ponto de vista artístico, né? É um olhar mais sensível. Então, ali tem obras de escultura, de pintura, de instalações, né? Tem os mais diferentes olhares sobre essa questão da água. Vamos falar das datas, então, para o pessoal se programar também? Sim. Então, é uma exposição itinerante, né? Que ela fica, então, até essa semana no Ministério Público. Né? E depois, então, ela vai ser encerrada e vai ser transferida para Canoas. Né? Em Canoas
começa dia 5 de setembro, eu acho. Então aí fica mais um mês, depois ela é transferida de novo para outros municípios e ela vai ser a última exposição em março do ano que vem, que aí nós temos o Dia Mundial da Água, porque o Dia Interamericano é uma data proposta pela Organização Pan-Americana da Saúde e diversas associações de engenharia sanitária, né? Uma delas aí diz de onde a ABS é parte. Então, e nós temos o Dia Mundial, que é uma definição da ONU, né? Maravilha. E encerrando, assim, isso que a gente está falando da exposição, é muito bacana que tem uma grande artista convidada, que é a Zorávia Betiol, né? Exato, que é uma grande militante nesse tema da água e do meio ambiente. Ela tem anos, né, de militância nessa área, por isso foi homenageada nessa data tão especial, né? Maravilha. Bom, essa é uma das atividades, como citaste, né, integrantes das comemorações. De uma maneira geral, né, quando vocês organizaram essa programação, qual é a ideia, assim, para o público ter os cuidados que são necessários nesse momento com a água aqui? Qual é a urgência que temos, o que temos que atentar? Bem, então assim, a Semana Interamericana, ela olha a água nos diferentes aspectos, né? Uma das coisas que nós podemos considerar é a água como recurso hídrico, digamos assim, né? Como é que ela está na natureza e no Rio Grande do Sul. E aí nós temos problemas tanto de quantidade de água quanto de qualidade. Nós temos regiões do estado em que acontecem com frequência secas, por exemplo, né? Sim, estiagem. A estiagem, muitas vezes, ela é realmente grave. E nós temos situações gravíssimas de qualidade da água. E principalmente aqui na região metropolitana, essa região mais próxima da região metropolitana, em que a gente tem alguns dos rios mais poluídos do país, né? Então, este ano, a Semana Interamericana ela é organizada pela ABS, mas são um número enorme de instituições que fazem cada uma as suas atividades, né? Então, elas são muito variadas, mas o foco que a gente tem estimulado essas entidades a se fixar neste ano é a questão do esgoto, né? Então, a água segura para o consumo humano, ela depende de uma enormidade de fatores. Um dos fatores é a qualidade da água e uma das coisas que impacta tremendamente é a questão do esgoto. Então, a gente está pedindo que essas instituições olhem para a questão do esgoto, como é que está na sua região, né, o esgoto, né? Então, essa é uma das questões fundamentais deste ano. A cada ano nós temos um tema norteador, né? E aí é o tema que se estimula que as instituições trabalhem, mas cada uma das organizações, das escolas, elas podem pensar o seu olhar sobre essa questão da água, né? E é por isso a comemoração, porque nós temos mais de 1 milhão de pessoas que se envolvem nessas atividades a cada ano, né? São mais de 800 instituições que realizam atividades, né? Normalmente a semana, a data que orienta a semana é o Dia Interamericano da Água, que é o primeiro sábado de outubro, né? Então, a gente, a cada ano, estabelece a semana ali. Neste ano, como tem eleição, ela não começa no Dia Interamericano, ela termina, né? Então, a cada ano tem uma pequena variação sobre qual é o período da semana. E é uma semana porque tem tanta gente fazendo atividades que não dá para fazer num dia só, né? E a cada ano ela acaba sendo maior ainda. Às vezes tem uma semana, às vezes tem 10 dias, tem uma semana de 10 dias, né? Sim. E como é o 25º ano, a gente está ao longo do ano trabalhando esse tema. Correto. Bom, citaste o esgoto, né? É apenas um dos tantos itens que interferem, por exemplo, na poluição de um rio. Como citaste, temos um dos mais poluídos aqui na região metropolitana, né? Além do esgoto, temos aí o lixo, uma infinidade de questões. Tem algum outro item que também tem um destaque na programação? Ou tem algum evento? De destaque, como o foco está mais em esgoto, então realmente maior é a questão do esgoto, mas a questão no Rio Grande do Sul dos agrotóxicos é muito importante, né? Então nós temos entidades
pelo Estado, que vem discutindo também esse tema. A gente tem que pensar, é uma semana que está em construção, né? Nós ainda nem colocamos a programação oficial no site, porque ela ainda está sendo construída, né? A cada instante pode entrar uma nova organização. A proposta é: vamos voltar as nossas mentes, os nossos corações para esse tema da água nessa semana de outubro. Então, a cada momento pode surgir atividades até ali 2, 3 dias antes, né? E a gente vai colocando, vai atualizando a programação. Perfeito. E, na tua opinião, né, como presidente da Associação Brasileira de Higiene Sanitária e Ambiental, primeiro a questão do esgoto, né? Por que temos ainda nessa altura em que estamos, no ano em que estamos, pleno 2018, muitos municípios ainda aqui no estado e no Brasil, índices exorbitantes, assim, de municípios que não têm saneamento básico? Essa é uma questão histórica do Brasil, grave, né? E eu acho que o Rio Grande do Sul ainda tem uma deficiência maior ainda em alguns pontos. Depende um pouco de como que se olha, né, essa questão, porque o esgoto, a gente tem um olhar, normalmente é a questão da rede, né, que passa na casa, cada um se liga na sua rede e depois então tem que fazer o tratamento desse esgoto. Mas existem outras formas que eventualmente podem ser adequadas, mas têm que ser melhor trabalhadas, né? E o grande problema é a falta de investimento público, né? Então, esse olhar de que a gente pode deixar um pouquinho mais para depois, ou que, qual é a melhor forma de fazer e tal, e não se decide e passa para outro governo e assim vai indo. A falta de financiamento é um problema sério, né? Independente de haver uma decisão, porque o esgoto, em princípio, seria os municípios que deveriam fazer, né? Uma atribuição dos municípios. Existem discussões e nas regiões metropolitanas, por exemplo, seria uma responsabilidade compartilhada do município e do Estado, né? Os dois deveriam estar investindo nessa área. E às vezes fica a discussão, quem vai, quem não vai, e acaba não sendo feito nada, né? Eu acho que um pouco é isso que tem complicado os investimentos nessa área no Brasil e talvez em especial o Rio Grande do Sul. Eu vejo um pouco por aí, né? Uma falta de definição política e de vontade realmente de fazer, e o Estado tem que se acertar, né? E vocês têm alguma estimativa, algum índice assim do número de municípios aqui no estado que ainda sofrem com esse problema, ou pelo menos uma média? Eu sou péssima com números. Mas o Rio Grande... Ou se houve um aumento, enfim, ou se... Vem aumentando, mas muito lentamente, né? Nós temos algumas propostas aqui. Porto Alegre fez um investimento muito grande, né? E alcançou uma evolução em relação ao tratamento de esgotos, né? Nós temos alguns outros municípios que fizeram esse movimento e aumentaram, mas o estado como um todo vem aumentando muito lentamente o que acontece? Muitas vezes se coloca uma estação de tratamento, né? Se colocam redes e aí o grande problema, a população se ligar na rede, né? Então nós temos ainda deficiências os índices não melhoram porque fizeram os investimentos, mas um investimento aqui, outro separado, e ainda fica faltando a ligação na rede, né? Então é por isso que o Estado acaba não evoluindo nesses índices, né? De cobertura de esgoto. Perfeito. Bom, só para finalizar, a gente teve um grande evento né, nesse ano a respeito da água, né, nacional. Eu não sei se participaste. Eu não participei, mas a ABS é uma associação nacional, né? A direção nacional participou. Pois é, e eu queria então a tua opinião para fechar então esse assunto que é extremamente relevante e não tem a importância que ele deveria ter, né? E que, graças a Deus, tivemos esse grande evento neste ano.
com a participação aí de diversas entidades do país todo, né, esteve em Brasília discutindo. A tua opinião, assim, para fechar e para conscientizar as pessoas, como cada um pode fazer a sua parte, estando aqui na capital gaúcha, estando no Distrito Federal, né, que é onde houve essa grande discussão, independente de onde estivermos, o Brasil precisa falar sobre a água. Bem, tem coisas muito básicas, né? Do ponto de vista, a água são vários fatores que interferem, né? Mas se a gente for considerar aquela água que chega em casa, né? A água de consumo humano, uma das coisas básicas é consumir com responsabilidade, né? Não desperdiçar a água, não deixar para depois arrumar uma torneira, por exemplo, pingando, né? A questão do esgoto, esse problema de fazer a ligação do esgoto, ou tratar no caso em que não haja uma rede, mas que se tenha a fossa em casa, por exemplo, fazer a limpeza da sua fossa, né? O tratamento no sentido de não sujar, protegendo as nascentes, né? Fazer com que a água ressurja e que seja protegida. Tem uma série de ações que são individuais, né? Independente de todo um comportamento do poder público que deveria estar fazendo uma série de coisas, mas a gente em casa. E a questão de resíduos, que é muito elementar, né? Eu absolutamente, a minha experiência é mais com resíduos e sempre aquela questão, né? Separar. Não tem que separar, simplesmente não tem que misturar o resíduo e encaminhar para a coleta seletiva, que é inaceitável nos tempos de hoje, que as pessoas misturem seus resíduos, né? Nós temos que evoluir, inclusive, para que as pessoas tenham 3 tipos de resíduos e que o resíduo orgânico tenha também um tratamento especial. E com tudo isso nós vamos cuidar da água, né? A água é uma tradução da forma como a gente leva a vida. Maravilha. Muito obrigada, Jussara, pela tua presença. Volte Eu sempre que aqui no agradeço. Rio Grande em Movimento. E você nos acompanha amanhã a partir das 11 da manhã. Estaremos aqui com mais notícias e entrevistas. Um ótimo dia e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.